Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Amados, que manhã maravilhosa que nós estamos vivenciando na presença de Deus e como é gratificante tudo aquilo que nós já vivenciamos aqui, desde o primeiro momento que nós chegamos nesse lugar, nós podemos sentir a presença de Deus. E eu quero parabenizar essa juventude por esse mês, que certamente foi um mês impactante na vida de vocês, um mês de quebrar cadeias, um mês de transformação de vidas. E eu me sinto privilegiada pelo Senhor por estar aqui nessa manhã, vivendo tudo aquilo que nós vivenciamos. Se nós pararmos para pensar e levarmos para nossas casas, refletirmos sobre a santidade de Deus que nós louvamos na primeira canção, se nós refletirmos em tudo aquilo que nós cantamos, em tudo aquilo que nós lemos, e especialmente na realidade daquilo que nós vivenciamos aqui através dessa peça. Queridos, Deus está nos convocando nessa manhã para uma transformação de vidas de dentro para fora. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, por tudo aquilo que Deus há de fazer nessa manhã. Ao vir para cá, antes de vir para cá, eu estava orando por vocês, e isso é muito real, e eu gosto quando Paulo ele fala sobre ele estar orando por aqueles que ele encontraria. E na sexta-feira, na Casa da Amizade, nós temos um culto de oração todas as manhãs, e eu compartilhei. O meu pedido de oração é que Deus falasse ao coração da igreja, como Ele tem falado ao meu coração desde o momento que o Wendel fez contato comigo. Muitas coisas mudaram, e eu falei com a irmã Márcia e com aqueles que estavam ali presentes, eu disse, eu desejo compartilhar com a igreja aquilo que Deus já fez na minha vida, trazendo apontamentos na minha vida, no meu interior, de coisas que precisam ser mudadas para que a nossa realidade, que é Cristo, seja vivida. Porque Cristo é a nossa realidade. E naquele momento que nós compartilhamos no devocional, sobre nós estarmos aqui, a irmã Márcia orou por vocês. E eu fiquei muito feliz com a oração dela, porque ela chamou a atenção para uma coisa, pela nossa realidade enquanto cristãos, mas pelo contexto que nós estamos vivendo. Aqui nós somos reis e sacerdotes, nós vivemos em paz, em harmonia, uma alegria tremenda. Aqui nós somos presidente da organização, aqui nós somos secretários, aqui nós somos dirigente do culto. Quando nós vamos para o nosso contexto, nós não somos essas pessoas que nós vivenciamos aqui. Parece que nós temos duas vidas. Uma vida ao lado de Cristo, onde tudo flui, onde há paz, onde há alegria, onde há contentamento. Porém, quando nós vamos para o nosso contexto comunitário, nós temos uma injustiça batendo à nossa porta, com tudo aquilo que nós temos vivenciado. Nós temos uma falta de paz, e ela orou pelo contexto que nós estamos inseridos, especialmente aqui em Quintino, e isso tocou no meu coração, porque nós estamos falando com pessoas que vivem dentro de um contexto comunitário que é totalmente contraditório com aquilo que a palavra fala. E eu quero orar nessa noite, nessa manhã, por vocês, para que Deus nos fortaleça, para que nós continuamos a viver lá fora, como nós vivemos aqui dentro, por mais que o contexto comunitário não seja o contexto do reino de Deus. Então eu quero orar. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã por tudo aquilo que nós ouvimos, por tudo aquilo que nós vivenciamos, pela nossa realidade que é Cristo. E nesse momento eu quero colocar o contexto comunitário, o contexto social, o contexto dos lares de cada irmão. Porque aqui nós somos fortalecidos pelo Senhor, nós somos abraçados pela paz, pela justiça, pela bondade. Porém, quando nós vamos viver, nós vivemos em um contexto onde há uma injustiça, onde há uma maldade, onde há uma falta de paz. Por isso eu te peço, ó Deus, fortalece os nossos irmãos que têm vivenciado dia a dia, Pai, situações que muitas das vezes nos levam a refletir sobre a vida pela qual nós estamos vivendo, a respeito das promessas que o Senhor tem nos dado. Porém, quando nós nos relacionamos, porém, quando nós interagimos com o outro, nós vivenciamos uma outra realidade. Por isso, Deus, eu te peço, fortalece os nossos irmãos, dê a paz que excede todo entendimento, nos ajuda, nos auxilia, nos
fortaleça, independente da circunstância que nós estamos enfrentando. Pai, toma as nossas vidas, nos encoraje. Nos dê o poder que vem do alto para romper com toda e qualquer situação que é contrária à nossa realidade, que é Cristo. Que nós possamos manifestar, mais do que saber determinadas coisas, mais do que saber a nossa realidade em Deus, nós possamos manifestar. Que onde nós formos haja paz, que onde nós transitarmos haja justiça que vem do Senhor, porque nós somos justificados pelo Senhor para ser a justiça de Deus aqui na terra. Pai, em nome de Jesus, que a luz de Cristo que está em nós possa romper com as densas trevas que interagem, ó Deus, nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos lares. Deus, eu te peço por aqueles adolescentes, aqueles jovens cujos familiares, ó Deus, não são cristãos, não se renderam a Jesus e têm ouvido tantas coisas contrárias que vêm de impacto com aquilo que eles têm aprendido na tua casa. Pai, nós vivemos tanto tempo, ó Deus, longe desse ambiente da graça de Deus, esse ambiente de salvação, de paz e harmonia. Por isso eu te peço, fortaleça-nos, ó Deus, para que nós possamos viver a bênção que é pertencer ao Senhor. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amados, eu fiquei muito feliz com aquilo que vocês pensaram todo esse mês, porque realmente, com Jesus, isso que é viver. E quando nós paramos para ler a palavra do Senhor, lembrar dos ensinamentos do apóstolo Paulo, ele vem falando em quase todas as cartas sobre uma forma de viver, que é o viver com o Senhor Jesus. E é difícil a gente conseguir parar e fixar em um texto, é muito difícil, porque o apóstolo Paulo, ele vem falando em todo esse tempo sobre essa novidade de vida, e a nossa dificuldade é acreditar nessa novidade de vida. Sabe quando você recebe algo que é tão grandioso, tão maravilhoso, você diz assim, não, eu não dou conta disso não, mas é para dar conta sim, e nós precisamos crescer na graça e no entendimento daquilo que Jesus fez. Nós precisamos dar crédito a essa palavra, por mais que as expressões do nosso corpo, as expressões da nossa vida, as expressões da nossa caminhada digam o contrário, a minha realidade é Cristo. Mesmo que tudo caia ao nosso redor, como Paulo diz, mesmo que, sabe, as circunstâncias pelas quais nós estamos vivendo não seja aquela que Jesus fala, a nossa realidade é Cristo. Eu gosto muito de pensar, eu não sou, mas Cristo me torna. Eu não tenho, mas Cristo me dá. E isso nos dá força para seguir em frente. Eu quero compartilhar a palavra de Efésios, Efésios 2, versículo 1 em diante, diz assim, antigamente, por terem desobedecidos a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Essa era a nossa condição. Nós estávamos aqui. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo, e fazia a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Aleluia! Mas, versículo 4, mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor para nós é tanto que quando nós estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos. A vida que temos. E aí nós precisamos pensar na vida que temos, se ela é compatível com a vida que o Senhor nos oferece. Eu preciso me questionar, a vida que eu tenho é a vida de Deus? Eu preciso refletir sobre isso. A vida que está disponível para mim é a vida que eu vivo? Continuando. Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou para que com Ele reinamos
Lembra que eu falei sobre aqui a gente ser alguém? Hoje aqui dentro desse contexto, a gente tem uma identidade. Nós somos irmãos, nós somos filhos amados. Quando nós saímos daquela porta, nós somos rejeitados. Nós somos filhos bastados. Nós somos um Zé Ninguém ou Maria qualquer uma. Infelizmente, muito de nós interage com essa realidade. Aqui nós somos amados. Lá fora nós somos rejeitados, seja pelo mundo, porque nós temos ética, nós temos uma moral, nós temos princípio, seja por muitas de nossas famílias, que assim como eu, talvez você não foi planejado. Talvez você, segundo os seus pais, você foi um acidente. E acredite, você vai crescer achando nisso. Mas em Deus nós somos achados. Em Deus nós somos escolhidos. Em Deus nós somos desejados. E essa mensagem é muito difícil de penetrar os nossos corações, porque nós crescemos. Amei a camisa de vocês, crescendo. É um processo. E nessa manhã nós temos que pegar lá no início. Como as mensagens chegaram para a nossa mente. É aquilo que vai ficar, é o nosso alicerce. Porém, a nossa vida é Cristo. A nossa realidade é Cristo. Não importa como você foi gerado, não importa como você foi concebido, o que importa é como você foi resgatado. Essa é a nossa realidade. E nós precisamos entender que nós não nascemos pela vontade humana. Nós não nascemos pelo desejo da sua mãe ou do seu pai. Nós nascemos pela vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Você não é um erro. Se nós partirmos desse princípio, que nós não somos um erro, nós conseguimos absorver tudo aquilo que foi falado aqui e viver numa realidade de vida totalmente diferente. Eu estou dizendo isso porque uma vez pregando sobre essa realidade que nós fomos gerados segundo o desejo de Deus, não é o desejo do pai e da mãe, é desejo de Deus, porque ninguém vem ao mundo sem que Deus permita, sem que Deus quer. Você é querido por Deus. Não importa muito se na sua gestação, na sua criação, você foi aquela criança, chega logo, eita, essa criança está aqui, agora o que eu vou fazer da minha vida? E a gente sente, essa é uma realidade. O que importa é que Deus desejou você. E falando essa verdade, uma senhora de 58 anos disse para mim, Betinha, eu não sou um erro. Não, minha querida, você não é um erro. Amados, eu estou falando 58 anos acreditando numa inverdade de que ela era um erro. E o desejo dessa manhã, do meu coração, é que haja libertação das nossas mentes, para que tudo aquilo que foi falado aqui possa se conectar. Se esse terreno que é o seu coração não tiver essa verdade, tudo aquilo que foi falado para aqueles que foram gerados segundo o desejo da mãe e do pai. Eu estou falando da nossa origem, da nossa, daquilo que começou, da crença que nós temos sobre nós mesmos. Não é sobre o que Deus pensa sobre você, mas é sobre o que você pensa sobre você mesmo. Isso muda tudo. Eu digo algo para você, você é amado e querido. Se você não se vê dessa forma, querido, isso vai ser só palavras ao vento. E eu não acredito que Deus proporcionou todo esse mês para lançar palavras ao vento, mas que essas palavras alcancem o seu coração e te resgate da mentalidade que nós temos contrária à mentalidade de Deus, que é a visão distorcida que nós temos de nós mesmos. Continuando, eu parei no versículo 5, vamos para o versículo 6. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos no futuro a imensa grandeza da graça que é nossa por meio do amor que Ele nos amou por meio de Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos nossos esforços. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez quem nós somos agora. Aí a outra pergunta que eu faço. Depois de sermos
transportado do império das trevas para o império de Jesus em segurança. Nós fomos tirados do império das trevas e fomos tragos ao reino da luz. A outra pergunta é: quem nós somos agora? Em Cristo, quem nós somos agora? Continuando o versículo. Em nossa união com Jesus Cristo, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Quem nós somos agora? Nós somos pessoas livres em Jesus Cristo. Nós somos pessoas libertas. Nós tínhamos uma natureza pecaminosa, agora nós somos crescendo na natureza de Cristo. E quando a palavra ela vem falando sobre a natureza humana ela tem uma tríade. A natureza humana nada mais é como a forma que eu penso, a forma que eu ajo e a forma que eu sinto. Todos nós temos um pensamento, nós temos um sentimento, nós temos uma forma de agir. Isso faz parte da natureza humana. E quando nós olhamos lá para a origem, lá para o Gênesis, o homem ele tinha uma natureza que era a imagem e semelhança de Deus. Com a desobediência, 3 coisas veio para arrebentar com aquilo que Deus fez e viu que era bom. E nós estamos nesse processo, nós estávamos aqui com Deus, Deus ele não parou e descansou porque ele estava cansado, ele descansou no 7º dia e olhou tudo aquilo que ele tinha feito e viu que era bom. Parou aqui. Com a desobediência, o homem recebeu uma natureza pecaminosa pela sua desobediência. E agora nós estamos nesse processo para retornarmos para aquilo que é bom. Quando nós olhamos lá para o Gênesis, nós vemos 3 coisas: medo, vergonha e culpa. Quando Deus ele encontra ali com Adão e com Eva, o que eles fizeram? Eles fugiram. Mas eles fugiram porque eles estavam com o quê? Com medo. E Deus interage com eles estavam nus. E o capítulo 2, no versículo 25, diz assim: tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentia vergonha. E a partir da desobediência, eles passam a sentir o quê? Vergonha. Então, naquele momento trágico, o medo, a vergonha, passou a fazer parte da natureza do homem. Seguindo mais adiante, no capítulo 3, versículo 11, Deus pergunta para ele: por que vocês fizeram isso? Como é que você soube que vocês estavam nus? Aí Deus perguntou: a quem foi que disse a vocês que vocês estavam nus? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? Aí o que o homem diz? O homem disse: a mulher que tu me deste para ser minha companheira me deu a fruta. Ele faz o que? Ele pega a culpa que ele passou a sentir e joga nela. Ela pega a culpa que ela passou a sentir e joga na serpente. E aí nós vemos a nossa origem enquanto natureza humana: medo, culpa e vergonha. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós temos medo, culpa e vergonha. Isso precisa ser tratado no nosso interior. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. E aqui nesse contexto, para encobrir o quê? As vergonhas. Lembra os antigos? Dizia assim: menino, vai cobrir as suas vergonhas. Deus ele fez exatamente isso no modo literal, no modo, sabe, que a gente entende aqui. Se a gente vê uma pessoa nua, a gente diz assim: menino, vai cobrir as suas vergonhas. Minha mãe tem 84 anos, então você imagina que o meu vocabulário é um pouquinho antigo. Eu também não sou muito novinha. Então, naquele ambiente em que eles estavam se sentindo nus e com vergonha por estar nus, Deus ele prepara a roupa para ele para fazer o quê? Cobrir as vergonhas e culpa lá na frente. O apóstolo Paulo vem dizendo que nós somos justificados por Cristo. Nós somos aceitos por Deus. Está tudo resolvido. Aí a pergunta que eu faço: está resolvido? Quando a gente olha para o nosso interior, nós continuamos a ter medo. Muitos de nós servem ao Senhor porque nós temos medo do inferno e não prazer pelo céu. Medo. Muitos de nós temos vergonha quando nós pecamos e caímos. O último lugar que nós queremos ir é para a casa do Senhor. A última pessoa que nós queremos falar é com Deus, porque nós temos vergonha.
E muitos de nós cometemos erros lá atrás e não progredimos na nossa vida porque nós nos sentimos culpados. E a palavra do Senhor diz, dos seus pecados eu não lembro mais. A gente pega lá o pecado e traz de volta. E assim nós vivemos, ou tentamos viver melhor, sobrevivemos. Mas esse não é o projeto de Deus para as nossas vidas. Não é. Eu não sou casada, mas eu consigo ouvir alguns diálogos no seguinte, assim: você não pagou a luz, mas você também não pagou a água. Você não fez isso, mas você também não fez aquilo. Parece aquele casal de lá, né, do Gênesis. Eu tenho culpa, e para aliviar minha culpa, eu boto a culpa no outro. Percebe o quanto o viver a Cristo, a gente precisa livrar da nossa culpa? Uma pessoa que não sente culpa, se sente bem com Deus, tem o seu equilíbrio, tem a sua vida pautada na palavra, dificilmente, quando ela é chamada a atenção, ela vai levantar uma falta do outro. Ela vai dizer assim, é verdade, eu errei. Eu fico pensando, se nesse momento aqui o homem dissesse, eu errei, me perdoa, eu errei. Como é que seria? E quando nós interagimos com o Senhor, não é muito mais fácil reconhecermos as nossas falhas? É isso que Ele deseja. Mas, infelizmente, por nos sentirmos culpados, nós levantamos a culpa do outro. Mas você, naquele dia, também fez isso. Isso é entre marido e mulher, isso é mãe e filhos, isso é em todos os nossos relacionamentos. E, irmãos, lembra que você quebrou aquilo, mas você também quebrou aquilo outro. Amados, nós vivemos num ciclo de medo, vergonha e culpa. E o Senhor, Ele vem para nos restaurarmos de tudo isso. A palavra do Senhor, lá em Gálatas 5, Ele vem falando sobre as obras, as coisas, nós sabemos as obras da carne que são conhecidas e faladas, mas pouco nós tratamos sobre essas três coisas que nos impedem de viver a plenitude de Deus. E nós precisamos nos libertar disso tudo. Nós precisamos atentar para isso. Muitas das vezes o foco fica muito na impureza sexual. Você vai lá e ataca a impureza sexual. Mas só existe a impureza sexual porque você tem vergonha de chegar diante do seu líder e dizer assim, me ajuda. Porque a impureza sexual me atrapalha. Vergonha mais uma vez. Muitas das vezes nós atacamos, sabe, aqueles pecados que estão lá descritos, mas nós não atentamos para a sutileza da nossa caminhada. Quer ver uma coisa? Eu trabalho no Engenho Novo, eu pego o trem de Nova Iguaçu para o Engenho de Dentro, todos os dias eu tenho que tomar uma decisão simples. Espero o parador ou eu desço no Engenho de Dentro e pego o ônibus. Só que é muito mais rápido eu ir de trem. São 3 minutinhos, Engenho de Dentro, meia. 3 minutos, resolve minha situação. E todos os dias eu tenho que tomar a seguinte decisão. Fico aqui no Engenho de Dentro para esperar o trem parador, ou saio da estação e pego o ônibus. E eu percebi que aquilo estava me trazendo uma culpa irreal, ilógica. Porque eu tomava as decisões, todos os dias eu tomava a decisão errada. Quando eu saía da estação, eu via um trem. E quando eu ficava na estação, o trem demorava, passava vários ônibus. E eu dizia, poxa, errei de novo. E quando eu comecei a pensar nessa palavra, eu parei e falei assim, mas por que eu me sinto culpada? Eu não estou falando de coisas extraordinárias da nossa vida. Eu estou falando de coisas pequenas que trazem um cansaço para a nossa caminhada. Jesus, Ele está interessado nas decisões que você toma, que vai mudar o rumo da sua história e nas decisões pequenas da sua vida, porque Ele está interessado em você. E nesse dia eu falei, hoje eu vou de ônibus e não me importa se o trem vai passar, se eu vou chegar atrasado ou não, eu vou chegar leve. Tomei a decisão de descer e disse, eu não quero ter mais culpa. Vai ter dia que eu vou esperar, o trem vai chegar atrasado, vai demorar mais, eu vou ver o ônibus passando, mas eu não quero sentir culpa. Vocês estão conseguindo compreender que a culpa é de coisas muito grandes, como é de coisas muito pequenas, e Deus Ele está interessado na sua qualidade de vida. E partindo para algo muito maior, há muitos anos atrás eu participei de um seminário chamado Veredas Antigas. E o seminário que eu fiz, ele é da Universidade da Família,
E nesse seminário foi muito precioso tudo aquilo que eu vivi. Eu não queria ir, porque eu estava toda arrebentada por dentro e pum, caí lá. Quando eu decidi ir embora, começou um louvor que falou meu coração, fiquei. E uma das coisas que nós temos no Veredas Antigas, nesse seminário, é que a gente faz uma oração dizendo assim: Deus, não me deixe lembrar das inquisiras lá dos outros, dos pecados dos outros, que é um momento de cura do nosso coração. Então as pessoas realmente se expõem. E eu consigo não me lembrar exatamente nada, apenas de uma senhora, que tinha tudo a ver comigo. E eu estava naquela sala e aquela senhora, mãe solteira, estava dizendo: eu sofro porque eu não consigo dar para minha filha tudo aquilo que eu gostaria que eu desse para ela. Eu acabei estragando a vida dela porque ela foi criada sem pai. E ela começou a falar. Eu falei: peraí, é assim que minha mãe se sente, culpada. E aquilo foi tão forte dentro de mim. Porque se nós pararmos para pensar, mães, muitas mães têm culpa de não ter sido uma boa mãe. Muitos pais têm culpa de não ter sido um bom pai. E vive isso a sua vida, culpado a vida inteira. Muitos maridos têm a culpa de não ter sido um bom marido. Muitas mulheres têm a culpa de não ter sido uma boa esposa. E conversando com uma jovem divorciada, ela falou: Betinha, o que eu fiz de errado não é o que você fez, é como começou. Se você olhar lá para trás, o porquê começou esse relacionamento, o que vocês trouxeram para dentro do seu relacionamento para apimentar, e, obviamente, que o pecado iria abundar e isso ia arrebentar. É isso. Não é a questão do que você fez ou deixou de fazer, é como foi estabelecido esse relacionamento. Porém, ela continua com a culpa, se perguntando: o que eu fiz de errado? Filhos têm a culpa de ter dito algo para os pais. Percebe como isso vai gerando uma bola de neve? O nosso passado neutraliza o nosso presente e arrebenta com o nosso futuro. E nós precisamos resolver isso, porque senão esse mês vai passar e Cristo, que é viver, infelizmente, não vai fazer tanto sentido e tanto significado como a proposta que está posta poderia ser realizada. Amados, nós precisamos, pegar o Espírito Santo, que é a luz, descer lá nas profundezas da nossa alma e verificar o que de culpa nós temos, o que de vergonha nós temos, o que de medo nós temos. Porque o medo, ele paralisa aquilo que Deus tem para as nossas vidas e nós precisamos tratar disso. A palavra do Senhor, em Gálatas 5, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele vem nos alertando para que nós possamos viver uma vida. Gálatas 5, versículo 16. Ele vem dizendo o seguinte: eu quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito Santo dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. Lembra que eu falei sobre o desejo da natureza humana, que é o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir? Se isso tiver uma perspectiva errada, você se achando um erro, você se achando um desqualificado, a gente não consegue alcançar as profundezas de Deus. A gente não consegue alcançar os pensamentos de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vem dizendo: deixa que o Espírito Santo dirija a vida de vocês. O Espírito Santo, ele detecta uma mentira, ele tira aquela mentira e coloca uma verdade. E nós precisamos crescer nesse entendimento, clamando: Pai, me mostra aquilo que está em mim, que não foi o Senhor que estabeleceu. Me mostra as mentiras que eu acredito que não foi o Senhor que estabeleceu. As vergonhas que eu sinto, que são vergonhas que não foi o Senhor que trouxe. Quando a gente pensa no desenvolvimento da criança, existem coisas que nós, enquanto educadores, pais, tios, irmãos, fazemos com ela, que pode tornar aquela criança a vida inteira cativa sobre aquilo. A criança errou sobre alguma coisa, e a forma com que a gente corrige fica no inconsciente dela.
Eu errei, eu sou um erro. Eu errei, eu sou um erro. Quando às vezes a mãe diz assim, meu filho, não me envergonhe. Querida, a criança ela vai entornar as coisas, ela vai escorregar, ela vai mexer onde não deveria mexer. Coisa de vidro, porque nós temos um mundo que nós projetamos o mundo para os adultos. Nós não pensamos que a criança pode bater naquela quina. Nós não pensamos que ao deixar isso daqui a criança vai pegar. E a gente diz para os nossos filhos, não me envergonhe. E a criança, ela é criança e ela faz o quê? Nos envergonha. Ela não nos envergonha. Ela age como uma criança. E aí a gente pega a criança e diz assim, você me envergonhou na frente de todo mundo. Acredite, a criança vai introjetar que ela é uma vergonha. Quantos aqui foram crianças? Muitos de nós temos isso introjetado dentro de nós. De que nós somos uma vergonha. E essa realidade nos traz a frustração. Um adulto frustrado, ele tem a dificuldade de compreender as realidades de Cristo. Então, nós precisamos pegar o Espírito Santo e dizer assim, dirige, me mostra. E aí a gente também tem um outro lado. Nós temos crentes que servem ao Senhor com medo do inferno, que servem ao Senhor com uma culpa terrível daquilo que Deus nem colocou no ombro dele. E nós temos um povo que tem uma vergonha do seu passado. Quando a gente pega, sabe, jovens que viveram uma vida sem os princípios de Deus, e a gente coloca para fazer determinadas coisas, diz assim, eu não. Ela se autodesqualifica. E esses dias atrás eu estava conversando com uma amiga, ela fazia tudo, todo o planejamento, uma coisa maravilhosa, e na hora de fazer, de estar à frente, ela dizia, não, eu não posso. Falei, mas o que aconteceu? Não, eu não quero. Falei, você está dormindo com o seu namorado? Ela, sim, vergonha. Não é mais fácil largar isso daqui e viver a vida de Deus? E a pessoa não quer se aproximar por vergonha. Porém, nós temos o outro paralelo, que é um povo sem vergonha, sem medo e sem culpa. Nós precisamos viver o equilíbrio da palavra de Deus. Ou nós temos um povo que é extremamente religioso, com medo, com a culpa e com a vergonha, ou temos um povo sem vergonha. Sem vergonha. O sujeito não tem vergonha dentro da casa do Senhor, fazendo cada atrocidade, tendo o nome de cristão, mas vivendo pior do que o ímpio. O povo sem vergonha é o nosso povo, que sonega. O povo sem vergonha. E nós precisamos ter o equilíbrio. O povo sem medo. Eu não estou falando da ira de Deus, eu estou falando da perdição eterna. E um povo que não tem uma consciência de culpa, se acha com o rei na barriga, porque tem a salvação. E a minha pergunta é, tem a salvação? Porque a salvação é para ser manifesta. E é muito interessante essa expressão que nós usamos. Tem gente que vive como se tivesse um rei na barriga. A dificuldade é que nós temos um rei na barriga. Mas como é que é esse rei? Totalmente humilde, totalmente dócil, totalmente respeitoso. Então percebe como a vida cristã, ela é uma vida que precisa ter muito entendimento. De um lado eu tenho um povo rígido, que não se perdoa, que não se permite. E do outro lado eu tenho um povo, sabe, fluido, que vem para a casa do Senhor se tiver vontade, porque não tem compromisso. Um povo que faz as coisas quando quer, porque não tem compromisso. Um povo sem vergonha. E nós precisamos equilibrar as coisas. E quem vai equilibrar as coisas é o Espírito Santo. Quando a gente pede para a gente examinar a nossa mente, não é para que você tenha peso e viva uma vida cativa, sabe? Aquele cativeiro de vou servir ao Senhor para não ir para o inferno. Não é isso. É você ter uma consciência de pecado. Você tem uma consciência da culpa, mas não é para você viver com a culpa. A consciência da culpa, você olha para o sacrifício de Jesus e você se quebranta. Quando você não tem a consciência da culpa, o sacrifício de Jesus foi só o sacrifício de Jesus. Nós precisamos ter um entendimento muito claro disso, para não tendermos para um lado ou tendermos para o outro, mas vivermos uma vida equilibrada.
para desfrutar tudo aquilo que o Senhor conquistou nessa mesma cruz para nós. O apóstolo Paulo, ele continua em Gálatas 5:17, ele diz assim: porque a nossa natureza humana é contra aquilo que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Nós precisamos ter uma vida controlada pelo Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque ou senão eu vou para um lado da rigidez, ou senão eu vou para o lado da frouxidão. O Espírito Santo, ele é o árbitro do nosso coração. Que nós não tenhamos o medo de viver aquilo que Deus está nos oferecendo, ou nós não sejamos negligentes, vivendo uma vida leviana diante do Senhor. O Espírito Santo é o árbitro do nosso coração, para que nós tenhamos uma consciência de culpa, ok, aprendi, não faço mais, ou deu certo, deu para passar, ninguém viu, ninguém percebeu, e dessa vez eu consegui. Esses são aqueles que estão no nosso meio e não têm a consciência da culpa. Continuando, as coisas da natureza humana as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. E é essas que nós precisamos pensar. Algumas são bem conhecidas, outras ficam no nosso anonimato. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e vemos coisas que não são compatíveis com a vida que o Senhor estabeleceu. Voltando para o Efésios 4, voltando para Efésios, a palavra do Senhor, em Efésios 4, versículo 17. Efésios 4, 17. O apóstolo Paulo, ele continua falando sobre vida, sobre que tipo de vida nós precisamos viver. Ele diz o seguinte: portanto, em nome do Senhor Jesus, eu digo isso e insisto no seguinte: não viva mais como os pagãos, não vivam mais como os ímpios, não vivam mais como aqueles que não parecem ter a vida de Deus, ou então o conhecimento da palavra de Deus. Aqueles que não têm um comprometimento com o Senhor, que vivem, infelizmente, de qualquer jeito, e estão no nosso meio. Não vivam como os incrédulos. Ele vem insistindo, não viva dessa forma, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles estão na escuridão. Eles não têm a parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Sabe a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim, não há mais jeito para mim. Nós estamos num processo de desenvolvimento da nossa fé. E aí, o versículo 19 vem dizendo assim: eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. São aquelas pessoas que estão mais ou menos do lado de cá. São as que não têm vergonha, não têm pudor, não têm medo e não sentem culpa. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Existe uma maneira de viver, que é Cristo. E aí eu preciso me perguntar, a maneira que eu estou vivendo é a maneira que Jesus vive? Porque se nós pararmos para pensar na nossa divisa, nós dizemos que Cristo vive. E ele não vive por aí por fora. Ele vive em mim. Sabe aquela questão de legado? Alguém que passa e deixa a sua marca. Nós estamos aqui para marcar. Jesus vive e isso é real. A questão é que ele vive em nós e através de nós. Nós estamos aqui para eternizar aquilo que Jesus fez. Nós precisamos viver como se ele estivesse vivendo agora. Ao pegar o trem, é como se Jesus estivesse entrando no trem. Indo para o meu trabalho, é como se Jesus estivesse indo para o nosso trabalho. É maravilhoso sermos chamados de embaixadores de Cristo, só que nós não paramos para pensar na responsabilidade que isso é. Porque naquele lugar, a pessoa vai ver Cristo, que vive em nós. É uma responsabilidade. Gálatas 2:20. É uma responsabilidade. Não é para qualquer um.
Porque o Cristo que está sendo visto é o Cristo real. Só que ele vive em mim e através de mim. É uma baita responsabilidade. Continuando no versículo 21. Com certeza vocês ouviram falar dele e dos seus seguidores e aprenderam a verdade que está em Cristo. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado e de que estavam sendo destruídos pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se da nova natureza, criadas por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Deus. Pense no versículo 24, o que Paulo está dizendo? Volte ao início, não ao Éden, depois da queda, mas ao Éden antes da queda. Quando Deus, ele diz assim, façamos a nossa imagem e semelhança. E isso não é somente ser bonitinho como Deus é bonitinho, não ser parecido com Deus, mas ter uma natureza, a natureza de Deus, que é boa, que é santa, que é pura. Esse é o nosso desafio. Nós estávamos aqui, entrou o pecado, recebemos essa herança, essa natureza. Em Jesus nós estamos aqui, a natureza de Cristo que é transformada, que é gerada em nós. E eu sou um pouco lúdica, sabe? Trabalhando com criança não tem como. Eu estava aqui no império das trevas. Deus, ele veio e me tirou do império das trevas e nos trouxe para cá, para o reino do seu filho, o reino da luz. Ok, isso é por fora. Pense uma pessoa no lamaçal do pecado, literal. Ele tira. Quando alguém tira alguém da lama, a pessoa sai limpinha? Não. Vem para cá. E nós temos o batismo, água, que nos limpa. E a porcaria que você engoliu? E a sujeira que você engoliu? Não tem como você estar no meio desse lamaçal e não entrar nem um pouquinho de lama dentro de você. Estou falando do interior, não é do exterior. E se nós pararmos para pensar, e se você viajar bem comigo e conseguir visualizar, quando nós passamos pelo batismo, é tão rapidinho, né, que lava tudo por fora. Mas e por dentro? Como é que fica? É esse trabalho que o Espírito Santo faz. É isso que ele quer fazer, porque a nossa aparência é muito fácil. Estou com uma roupa decente, estou com a Bíblia. De que religião eu pertenço? Eu sou evangélica. Estou aqui. Convive comigo. Me dê um não. Não faça o que eu quero. Se relacione comigo. Gaste uma saca de sal, como diz a palavra comigo. E aí você vai me dizer, ela é evangélica, ou infelizmente, ela não é evangélica. Amados, é sobre isso que o Senhor, ele quer falar ao nosso coração nessa manhã. Sobre a nossa maneira de viver. Sobre aquilo que nós vivenciamos com o Senhor e precisamos reproduzir. E hoje é o dia em que nós podemos receber do Senhor Jesus a força necessária para que nós possamos compreender que aquele que está em Cristo, nova pessoa é. E eu entendo que Deus, ele não quer, tirar tudo aquilo que é da sua personalidade, da sua vida, e lançar fora e fazer uma nova pessoa. Não é isso. É desse lamaçal que você foi tirado, ficar novinha, por dentro e por fora. E para isso nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos pedir que o Senhor não somente nos livre desse mundo, não somente nos livre das tentações externas, mas especialmente das tentações internas. Mas especialmente daquilo que está dentro. Que muitas das vezes o que nos atrapalha não é o que está fora, é o que está dentro.
E um dia desses, uma amiga, ela falou comigo, você já percebeu que você se atrapalha sozinha? Eu marquei com ela num lugar, tive uma brilhante ideia, vou passar por aqui, porque ela vai ter que passar por aqui. Só que ela não fez isso que eu tinha pensado. Ela veio por aqui, onde a gente tinha combinado. Eu falei, mas eu estou aqui, mas por que você está aí? Eu falei, porque eu pensei, ela falou, você já percebeu que você se atrapalha sozinha? E você já parou para pensar que a gente se atrapalha sozinhos? Muitas das vezes a gente não precisa do inimigo das nossas almas, pelas crenças que nós temos sobre nós mesmos. Já parou para pensar que às vezes a gente nem precisa do pecado que está externo, porque nós dentro a gente se atrapalha sozinhos quando a gente não crê. E eu quero te convidar a fazer essa oração, que ela já foi cantada. Nós precisamos cantar novamente. Que nessa manhã seja um dia onde haja a libertação dos nossos medos, das nossas vergonhas, da nossa culpa. Mas que haja também uma consciência que nós precisamos temer ao Senhor. Não por medo, mas temer, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Que em nome de Jesus, você pode soltar, por favor. Que em nome de Jesus eu quero te convidar a fazer essa oração. Não porque você conhece a música, mas é porque é uma oração que nós precisamos fazer diante do Senhor. Porque nós nos atrapalhamos sozinhos. O plano de Deus, ele é perfeito. A gente que não crê, a gente não crê porque muitos de nós fomos condicionados, como foi ensinado aqui. E quem se aproxima do Mestre somos nós. Eu quero te convidar a ficar em pé e cantarmos essa canção em forma de oração. E que em nome de Jesus as escamas dos nossos olhos caiam, as amarras dos nossos corações sejam retiradas, que haja libertação para que entendamos quem nós somos diante do Senhor. Paulo, ele fala sobre essa luta interior, e você sabe que é real. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois nós vivemos essa realidade. Nós queremos fazer o bem, mas o mal nós insistimos em fazer. e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas há esperança que brilha. E no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Amados, quando nós nos rendemos ao Senhor, quando nós chegamos diante dEle, quando nós nos prostramos e clamamos, nos ensine a viver, porque nós não sabemos. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem. Existe uma guerra dentro de mim, por aquilo que eu acredito que eu sou, por aquilo que eu ouvi que eu sou. E eu acabo errando diante do Senhor e vivo nesse ciclo de cair e levantar, de cair e levantar, de desejar o Senhor, mas não conseguir alcançar as minhas próprias expectativas.
nós precisamos cada dia mais nos rendermos ao Senhor, para que o Espírito Santo domine a nossa vida de dentro para fora. Eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Clame ao Senhor. Eu quero ser a sua casa. Sim, Ele quer habitar em você e dominar a sua vida. Eu sei, eu venço o pecado, então enche-me de ti. Aleluia. Enche-nos, Senhor. Enche-nos. Quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Dá um pause na música. Dá um pause na música. Por favor. E eu passo a ser livre para viver. Essa manhã é uma manhã de libertação. Eu preciso ser livre para viver. É muito precioso conhecermos que o viver com Cristo, isto é viver. Mas se eu for cativa aos meus pensamentos, aquilo que eu aprendi, eu não consigo viver. Eu não tenho como conhecer essa palavra, ok, maravilhosa, mas se eu não sou livre. É como se nós estivéssemos dentro do cárcere e vem a notícia que, vocês estão livres. Tomem aqui o seu papel de soltura, abre-se a cadeia e nós ficamos lá dentro, nos nossos pensamentos, com o mesmo procedimento de antes. Não adianta haver a libertação se nós não formos livres. Se nós não nos colocarmos diante do Senhor e dizendo: Senhor, liberta a minha mente daquilo que eu creio e que não é real. Pode soltar a música, por favor. Eu passo a ser livre para viver. Aleluia. Aleluia. Todo o nosso ser se encha de bondade. Aí sim vai reinar o Espírito sobre a carne, porque existe uma batalha, existe uma guerra entre o Espírito e a carne. E a carne muitas vezes vence por aquilo que nós acreditamos de nós mesmos, por aquilo que nós ouvimos. Que em nome de Jesus toda a raiz de rejeição, toda a raiz de culpa saia em nome de Jesus. Que aí nós passaremos a ser livres. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Visita, Deus. Retira toda a culpa, todo medo, toda a vergonha. Sim, aleluia. Enche-nos, ó Deus. Enche-nos, ó Deus. Aleluia, amados. Essa canção chega um momento em que ela diz: eu passo a ser livre, livre para viver.
Com Cristo, isso é viver. Viver de uma forma livre. A liberdade que o Senhor Jesus nos oferece, ela é real. E essa liberdade, ela não é externa somente, ela é interna. É coisas dentro do nosso ser que precisa ser libertos. Nós precisamos de libertação. Nós fomos salvos, mas a salvação sem a libertação leva um povo cativo. Que todo o cativeiro da nossa vida caia em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Teu Santo Espírito, que nos dirige, que nos guia, o Espírito da sabedoria, que nos revela aqueles lugares, aquelas inverdades que nós recebemos, que nos torna cativos, ó Deus, que nos aprisiona. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos nessa manhã por toda a mentira que nós ouvimos, por tudo aquilo que nós acreditamos e que não é real, por todo o sentimento de culpa que nós temos, por toda a vergonha que nós temos, por todo o medo que nós temos de nos aproximarmos do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu clamo nessa manhã, que seja uma manhã de libertação, que essa palavra poderosa possa cair no nosso coração e destronar todas as fortalezas de Satanás, destronar todas as mentiras do inferno. Deus, que toda palavra maldita que nós já ouvimos, maldita porque ela foi dita de uma forma errada, e maldita porque ela veio do inferno, que ela veio do mal, e nós a recebemos. Não importa se ela foi dita de forma errada, ou se ela tem esse peso da maldição e está sobre a nossa vida, nós declaramos que haja uma libertação de tudo aquilo que nós ouvimos e que mexe com a nossa identidade de filhos de Deus, que vive no mundo em frangalhos, que vive no mundo como se fosse pedintes. Deus, que essa realidade que é Cristo seja uma realidade na nossa vida. Nós te clamamos porque nós somos um povo que fomos rejeitados, ó Deus, na nossa infância. Nós somos ridicularizados na nossa infância. Nós somos maltratados na nossa infância. Nós somos violentados, seja violência física, seja violência sexual, seja violência verbal, que, sabe, arrebentou com aquele plano que o Senhor tinha para nossas vidas, quando nós temos que ser, quando nós temos que fazer. Deus, em nome de Jesus, que a centralidade de Cristo esteja sobre a nossa vida. O teu filho não tinha medo, ele tinha identidade restaurada pelo Senhor. Ele sabia muito antes do Senhor dizer a ele, no momento do batismo: esse é meu filho amado. Jesus já sabia disso. Ele não precisava que o Senhor dissesse, mas o Senhor nos disse para nos ensinar que Jesus é o Filho amado, em quem o Senhor compraz, em que te dá muita alegria, que nós possamos viver a nossa identidade, ouvindo essa voz que vem do alto: Wendel, você é meu filho amado, que me dá muita alegria. Roberta, você é minha filha amada, que me dá muita alegria. E que essa voz possa destronar todas as fortalezas. Igreja amada, vocês são meus filhos amados e que me dá muita alegria. E quando você olha para a sua vida, isso não é real. Creia no que Deus diz, porque o que Deus diz é. Que essa verdade de sermos amados por Deus seja real na nossa vida, destronando todas as fortalezas da nossa mente, toda sofisma, toda mentira, toda incredulidade. Nós não precisamos ser bons, nós precisamos ser filhos de Deus, inculpáveis, que vive numa geração pervertida e perversa, mas nós precisamos brilhar como astro no mundo. E essa luz que nós temos não é a luz do sol, não é a luz artificial, é a luz que brilha mais do que o sol, a luz que já existia antes do sol existir. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que essa verdade nos liberte e que nós possamos ouvir: ora, igreja, que nós possamos ouvir nessa manhã as cadeias se quebrando, as correntes que nos amarram saindo, que as inverdades que nós acreditamos, que nós somos rejeitados, que nós não somos amados, que nós não somos queridos, caia por terra, para que esse mês
com tudo aquilo que foi ouvido, com a realidade de que Cristo vive em nós. E isso faz todo o diferencial daqueles que não têm a Cristo, que aquela natureza pecaminosa, Jesus vem trazendo uma nova natureza. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque Jesus é a nossa novidade de vida, é Ele que faz nova todas as coisas. E Pai, eu te agradeço, porque quando Jesus faz nova todas as coisas, é todas as coisas. Até aquilo que a gente pensa, imagina, será que isso também? Isso também. Ele faz novo todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, muitas das vezes nós dizemos, enquanto respirar tem jeito. O Senhor vem com Lázaro, ele não estava respirando e tinha jeito, porque Jesus, ele é a vida. Eu te agradeço por isso, Deus, que em nome de Jesus, que essas verdades entrem no nosso coração. E eu te clamo, Deus, em nome de Jesus, pela guerra que há nesse momento, para crer nessa verdade. Pai, quebre as cadeias, Deus. Que haja libertação no nosso meio, Deus. Em nome de Jesus, nós te clamamos. Se nós passamos esse mês inteiro falando de vida, é para que haja vida, que os vales de ossos secos que estão no nosso interior ganhem vida pelo sopro de vida. Sopra Espírito de Deus, sopra Espírito de Deus nas áreas da nossa vida que está seca, naquilo que nós não cremos mais, na esperança que está adiada, naquilo que nós não acreditamos que o Senhor irá fazer. Deus, em nome de Jesus, sopra no nosso espírito, Pai, para que nós possamos viver uma vida de qualidade diante do Senhor. Não somente uma vida de salvos, mas uma vida de filhos que desfruta de estarmos ao lado do Senhor. Pai, em nome de Jesus, liberta-nos de nós mesmos, Deus. Liberta o nosso interior daquilo que nós cremos acerca da nossa identidade, Deus. Quantas pessoas estão na sua casa crendo, ó Deus, errado, crendo mediante os seus sentimentos, crendo mediante a natureza pecaminosa que é torta mesmo, que o desejo pecaminoso que nós temos é pela nossa natureza pecaminosa que está sendo transformada. Deus nos ensina a ter paciência com os nossos processos, porque muitas das vezes, Pai, os nossos processos não têm nada a ver conosco, mas com aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Por isso eu te clamo, Deus, tantas pessoas com, sabe, Deus, dúvidas sobre a sua sexualidade dentro da nossa casa. Tenha misericórdia e dê bom ânimo para acreditar naquilo que o Senhor estabeleceu. Quantas pessoas têm dúvidas sobre a sua salvação, estão no nosso meio. Sedimenta, fortifica, Deus, em nome de Jesus, para que nós possamos viver a vida que Jesus conquistou na cruz. Pai, muitas das vezes nós dizemos que maior é o que está em nós do que está no mundo, mas muitas das vezes nós não cremos naquilo que está em nós. Obrigado, Senhor, porque quando chegarmos no céu, muitos irão perguntar como é ter Cristo dentro, porque eles só viram Cristo fora. Deus, quando nós olhamos para os homens do passado, eles não tinham Cristo dentro, eles tinham Cristo fora. E nós temos Cristo dentro de nós. Um Deus habitando dentro de nós. E muitas das vezes a nossa vida não é compatível, Senhor, com um Deus que habita dentro de nós. Que não haja soberba por essa verdade, mas que haja um quebrantamento, uma alegria, um gozo pleno, que existe um Deus que habita dentro de nós. Isso é viver. Nós te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, pode se assentar. Eu agradeço ao Senhor e que essas verdades, sabe, que impactam a minha vida, possa impactar a vida de vocês também. Não despreze aquilo que Deus começou a fazer. Se perdoem. A coisa mais difícil que nós temos para fazer não é perdoar o outro. Porque perdoar o outro é simples.
Você perdoa, mas não convive com ele. Ele já foi para outro canto. Mas e a você, que lida todos os dias? Que haja perdão em nome de Jesus. Porque o Senhor Jesus é o dono do perdão e ele te perdoou. Você não pode ser maior do que Jesus. Não traga um peso para as suas costas. Que haja leveza. A libertação faz isso, traz leveza. Te dá uma consciência clara daquilo que você fez, do perdão que existe e segue. Existe um povo cativo no meio do povo livre. Isso dói. Isso dói. Quando nós não vemos o povo de Deus vivendo a vida de Deus. Que em nome de Jesus nós possamos aprender com tudo aquilo que foi ensinado durante esse mês. Porque isso que vocês aprenderam que é viver. Amém?